meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver mais uma vez e que possamos sair daqui um pouco mais esclarecidos nos ensinamentos do Mestre Jesus. Vou fazer uma prece inicial e lembrar que antes do término da nossa reunião, o Coral Miramês vai se apresentar mais uma vez. Portanto, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Altair. Obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, para que nos conduza, para que juntos possamos construir o estudo da noite. O tema de hoje está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos fatigueis pela posse do ouro, ou não canseis, pela posse do ouro. E a passagem que vai ser trabalhada é o item 9, que traz para a gente: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas suas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. A primeira abordagem que a gente vai tentar fazer, para a gente criar uma linha de raciocínio em cima dessa passagem de Jesus, essa passagem do Evangelho, é o que nós entendemos hoje por ouro. Não se preocupei, não se canseis pela posse do ouro. Nós vivemos em uma sociedade em que tudo tem custo. Você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar IPTU e uma série de boletos mensais. É óbvio que não era disso que Jesus estava falando. Disso nós já sabemos que temos necessidades. Por que sabemos? Porque a sociedade nos mostra. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter renda, eu tenho que pagar minhas contas. Nós podemos trazer aquela bela passagem do bom moço, quando ele pergunta a Jesus, o que me falta para conseguir o reino dos céus ou a vida eterna, e Jesus diz a ele: vai, vende tudo que tem e dê aos pobres. Se a gente for interpretar hoje, ao pé da letra, imaginando que ele está falando isso somente do campo material, fica complicado, como no início da lição. Como que eu vou sair para uma viagem que era comum naquela época? Porque a época de Jesus, todo viajor, ele tinha uma acolhida. Vamos refletir como era antigamente. Você tinha umas poucas pousadas, que poderemos até dizer que seriam pousadas, Era muito pouco, você não tinha comércio, como nós temos hoje. Hoje não dá mais para a gente sair, nem Jesus falaria com ninguém aqui: sai para pregar o Evangelho e não precisa levar nada.
você vai ter problema, você vai ter dificuldade. E essa dificuldade começou a ser estabelecida a partir de um dos sentimentos que a gente precisa mais combater e que a gente alimenta muito, que é o egoísmo. Dentro desse conceito do egoísmo que nós vamos deixando ele tomar conta, hoje nós moramos, às vezes em prédio, por anos e não conhecemos os vizinhos. Ou moramos numa casa e colocamos o muro alto, daí a pouco colocamos cerca, colocamos câmeras e vamos nos fechando no nosso núcleo familiar. Só que tem um problema. A nossa maior riqueza, espiritualmente falando, é viver em comunidade. Então aí a gente passa a ter uma dificuldade. Porque se meu crescimento espiritual, eu dependo do convívio com demais pessoas, por isso que eu vim e fui inserido numa família, num lar, esse lar num bairro, numa cidade. Então eu tenho que viver em comunidade. Mas se eu vou me trancando, se eu começo a pensar só em mim, e começo a amontoar riquezas materiais, eu acabo perdendo a oportunidade. Eu tenho que ser previdente, eu tenho que ganhar, eu tenho que economizar, eu tenho que guardar, isso tudo faz parte do meu dia a dia, mas eu preciso ter equilíbrio. Se a gente fizer um raciocínio aqui nós temos pessoas de várias idades. Imaginem vocês, quantas vezes vocês caíram numa situação que às vezes você estava num momento confortável financeiramente, a família toda equilibrada e de repente vira tudo. A ponto às vezes do desespero bater a porta. E daí a pouco a misericórdia divina vem, nos conduz, mesmo que a gente não perceba, a coisa volta ao normal. Quando Jesus fala para que a gente não fique muito preso ao ouro, é para a gente não dar mais valor à posse material do que à posse espiritual, porque a doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação. Ela não fala que fora da riqueza, ela não menciona isso. A riqueza material ela é necessária para aqueles que sabem usá-la. É uma grande oportunidade para o espírito e um grande teste. Nós tivemos aqui em nossa sociedade, nós somos contemporâneos de um personagem, que eu vou citá-lo aqui, peço permissão para isso, que teve equilíbrio nesse ponto, que todos conheceram, Silvio Santos. Desde que eu o conheci, a riqueza dele foi só para promover trabalho para terceiros. Ele soube utilizar a riqueza. A riqueza, para ela ser benéfica, ela tem que ser assim. É como uma água que tem que ser corrente. Se a água desce e para num poço e ela fica parada, com pouco tempo ela se perde. Mas se ela é corrente, o que é isso? Eu recebo e passo. Aí tem a finalidade. Nesse campo da posse, nesse campo do ouro, nós começamos a nos perder a partir do momento que a dor do próximo não me sensibiliza. E aí eu não vou falar, gente, não é o próximo distante, não é o vizinho. Eu vou falar dentro de casa. Eu estou com aquele dinheirinho guardado. Poxa, nesse mês que eu dei uma folgada, que as coisas aliviaram. Meu filho, minha filha, meu primo, meu irmão, teve um problema. Uma dificuldade. Como que eu me porto diante dessa situação? O peso da oportunidade, porque aqueles que passam por alguma necessidade à nossa volta,
Ele traz uma oportunidade para todos que estão convivendo com ele. Eu me lembro, para ilustrar, eu estava fazendo um estudo em Sabará, e o tema era dentro desse conceito. E uma pessoa que estava na assistência virou para mim, interrompeu o estudo e falou: Altair, eu fiz 6 vestibulares, passei nos 6, iniciei na faculdade nas 6 oportunidades e não concluí nenhuma, porque sempre no meio da caminhada minha família entrava em crise, eu tinha que pegar meu recurso financeiro e aportar dentro da família. Olha o que é isso, olha o desprendimento. Parece uma coisa simples, não é? Sonho de todos hoje é uma faculdade. Você está no meio da faculdade, o dinheiro que você tem para pagar a faculdade, você tem que trancar a faculdade para auxiliar. E hoje isso é muito comum acontecer, às vezes a gente vê isso muito em meio à nossa sociedade, porque as faculdades hoje são muito caras. Eu trouxe esse exemplo, primeiro, para a gente trabalhar o desprendimento. O que é o desprendimento? Eu ter olhos e coração para a necessidade do outro. Saber que aquela pequena posse que está em minhas mãos é um empréstimo divino e que com ele eu posso socorrer o meu próximo. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade de um grupo de jovens extremamente egoístas, muito egoístas, por deficiência nossa enquanto pais, enquanto educadores, porque os nossos filhos, nós entendemos assim, por uma infantilidade muito grande, que eles não deveriam passar pelo que nós passamos lá atrás, que as dificuldades que nós passamos, eles não teriam que passar. E aí eu começo a prover ele de tudo que ele necessita. E o que eu faço com isso? Eu crio dentro de casa um jovem totalmente dependente, ou uma jovem, onde ele vai ter casa, onde ele vai ter comida, despesa paga, ele vai poder sair no final de semana. Antigamente, por que a gente casava cedo? Por que você queria estabelecer o lar? Porque no seu lar tinha uma televisão só, e quem mandava nela era seu pai, era sua mãe. E a gente falava: o dia que eu tiver meu lar, e aí você... Hoje, às vezes, principalmente dentro da doutrina, às vezes a gente conversa com os pais, eles falam: meu filho não quer casar, minha filha não quer casar. Mas por que eles não querem? Porque a riqueza deles está presa dentro do lar. Ali eles têm tudo. Ali eles têm, e quando saem, dá errado, porque não estão preparados para suportar as dificuldades da vida. Se eu pegar o pessoal aqui, eu vou falar mais de 20 para não expor a idade de ninguém. Sabe o que é uma dificuldade de início de casamento? Não é fácil, mas é uma luta material que, se você tiver equilíbrio e não for para a posse do ouro, tem um aprendizado enorme, porque te traz uma força moral, uma força evangélica muito grande, que a mulher já traz isso por natureza. A mulher, devido à maternidade, a vida dela é de doação. Observem para vocês verem, é de doação. A gente tinha um ditado antigo que dizia, né, que uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. E é uma realidade. O homem tem seus dons, mas não tem o desprendimento que a mulher tem dentro do lar, de entender, de ouvir, de conduzir, de apaziguar.
Por isso que todas as mães são filhas de Maria, que é o amor sublime, né? E é esse amor que a posse do ouro nos distancia. É dele. Por isso que Jesus nos deixa essa lição. Muito, muito cuidado com suas posses. Pense sempre o seguinte: tudo que você tem, tudo, é empréstimo divino. Esposo, pai, mãe, filhos, carro, apartamento, casa, dinheiro no banco, tudo que você tem é empréstimo divino. Você recebe na sua jornada, mas daqui a pouco você vai ter que deixar aqui. E vai ter que prestar conta do uso que você fez. Quando a gente fala em riqueza, a gente pensa muito em dinheiro e volumes de montantes, né, de valores grandiosos. Uma caneca, se você colocar um apego excessivo numa caneca, isso pode te trazer um problema espiritual no futuro. Para o seu desligamento, para a sua caminhada. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que é isso? Se eu entendo, se eu percebo que tudo é empréstimo divino, o que eu tenho que ter primeiro por todas as posses que chegam à minha porta? Primeiro, respeito, porque não é meu. Eu estou recebendo emprestado do Pai. Então eu tenho que ter respeito pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu vizinho, pela sociedade, né? É o primeiro ponto. Porque se eu estou recebendo, eu vou ter que restituir. Essa caminhada vai me trazer um dos maiores crescimentos do qual eu necessito, meu verdadeiro patrimônio, meu verdadeiro tesouro, que é a evolução no meu espírito. Quando eu começo a entender esse processo, nós vamos entrar para uma outra parte da lição. Quando Jesus disse aos discípulos: quando entrardes em uma casa e não forem recebidos, para a turma sacudir o pó. Sacode o pó. O que é sacudir o pó? O que Jesus quis dizer com esse ensinamento? Será que é somente bater o pé e tirar a poeira do pé? Vocês já refletiram sobre isso? Quando você não é recebido, quando ele fala para os discípulos: ao sair, te sacudiu até a poeira dos pés. Pois quando sair fora do lugar que você deve ir. Isso, mas tem um ensinamento mais profundo aí, que ela trouxe para a gente aqui, e realmente é isso: se você não é bem quisto, você sai. E é uma outra parte do estudo que nós vamos abordar isso. Mas o que Jesus quis dizer? Quando você chegar em algum lugar que você não for bem recebido, e aí bem recebido não é só na presença, é no entendimento, é não ter nenhum tipo de sentimento contrário à lei divina, não ter revolta, não ter ódio, não ter mágoa, não ter rancor, simplesmente sair, porque essa poeira que ele manda a gente sacudir o pó é a seguinte: eu chego, encontro com a Olga, por exemplo, que é uma pessoa que a gente tem um convívio muito bacana, e sempre acostumado a chegar, abraçar, mas eu encontro a Olga no momento de dificuldade dela e não estou sabendo, e eu vou em direção à Olga para dar nela um abraço, ela vira e sai. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas para mim, qual que é meu primeiro pensamento e sentimento? Poxa, por que a Olga fez isso comigo? Ali eu começo a maquinar um pensamento: ah não, mas ela está achando que ela está melhor do que a gente. Começo a julgar, e eu começo a abrir a porta para situações que não são necessárias. Eu não espero o tempo passar para me entender o que estava acontecendo naquele momento com ela. Às vezes ela nem me viu, de repente eu a vi. Não é porque a pessoa está vindo na sua direção porque ela te viu, às vezes ela não viu.
Mas eu começo a projetar, meu egoísmo me cobra, a minha arrogância, a minha prepotência, porque a hora que eu viro e falo, por que ela fez isso comigo? Eu já me coloquei acima dela, porque eu entendi que ela me magoou. É nesse sentido que Jesus traz. Não leve, não deixe crescer nenhum sentimento contrário à lei divina. E essa dificuldade nós temos. Tem um ensino da espiritualidade que diz o seguinte: o passarinho pode pousar, mas ele não pode criar ninho. Se eu tenho esse exemplo da Olga, se eu vi que ela saiu, eu falo, poxa, mas o que aconteceu? Não, a Olga não é assim. Pronto, eu bloqueei. Eu já sei que ela não é assim. Ela deve estar com algum motivo. E você vai tocar a sua vida. Você vai tocar a vida, você vai... Nessas horas é bom até a gente fazer uma prece para a pessoa, mentalmente. O que é uma prece mentalmente? Jesus abençoe a Olga. Isso é uma prece. Não é porque a gente está acostumado com as preces, o Pai Nosso, a Ave Maria, né? E a gente estudando aqui, nós já trouxemos. Qual que é a primeira prece que nós aprendemos a fazer? Pai Nosso. Mais alguém? Anjo da guarda. Perfeito. A primeira prece que nós aprendemos a fazer chama-se a palavra mãe, e que nós carregamos ela até hoje, porque todo momento que a gente tem uma situação muito difícil, de um susto muito grande, a primeira palavra que a gente fala é mãe. Sabe por que é a primeira prece? Porque ela nos liga ao divino, ela nos liga à proteção. É a primeira prece que nós fazemos nesse orbe. Ela é uma arquétipo. Sim. Arquétipo de bondade, você pensa na hora do... Perfeito. E ela te liga com o divino. É como uma pessoa que, por exemplo, e aí eu vou dar só o exemplo, gente, não estão falando conceito de religiosidade nem de religião, que pega num terço e aquele terço dá a ela uma força muito grande de concentração. É o mesmo processo. É o mesmo processo que nós tínhamos antigamente daquelas senhorinhas que benzia com galho de arruda. O que era aquele galho? Era um condutor de energia. O tempo passou, os ensinamentos foram chegando, a espiritualidade foi nos trazendo coisas novas e nós aprendemos o quê? Que eu não preciso do terço, não preciso do galhozinho, não que esteja errado, longe disso, mas que eu preciso do meu pensamento. Mas para que o meu pensamento tenha equilíbrio no campo vibracional, para que eu possa ter crescimento, ele não pode estar preso na posse do ouro, porque senão a posse do ouro, gente, vira uma tortura. Quem já conheceu que uma pessoa avara, que é aquela pessoa que junta tudo só dela, tem medo de gastar centavos? É um sofrimento terrível. A pessoa passa dia e noite achando que ela está perdendo, R$5 para ela de prejuízo vira um caos. Ela está presa àquilo, e ela vai ter que desligar daquilo no momento. Quando ela desencarna, porque é um processo natural nosso, o que vai acontecer? Aonde que ela vai ficar presa? No ouro. Nós temos literatura espíritas que nos relatam o que acontece dentro de um velório. Quando o espírito tem evolução e preparo para tal, que ele chega dentro de um velório e olha o povo discutindo a herança. Porque eu cheguei no velório, principalmente se eu for o personagem principal, acabou. Tudo que eu tiver, família, carro, conta bancária, posses, ficou ali. Já não é meu mais. Encerrou. Eu tive aquilo um momento, outros vão chegar e vão usufruir, porque é da lei divina. Quando nós aqui chegamos, nós chegamos num lar também que estava pronto. Poderia ter sido, ou pode ter sido um casebre, mas foi ali
que eu fui para o primeiro berço, que eu fui para uma cama, que eu me alimentei, o meu tesouro estava, o material estava todo ali. Eu recebi do que outros produziram. E isso às vezes choca as pessoas. Nós temos muitos irmãos desencarnados que sofrem muito com isso ainda, por não entender, por não conseguir perceber. Eu estou tentando lembrar do nome de um filme aqui da Seara Espírita, está no YouTube, muito gostoso de assistir, da Eveline, que ela desencarna e depois acompanha o desenrolar. Vai vir um nome aqui, eu falo. Muito bacana, está no YouTube. E a vida continua. Obrigado. Obrigado. E a vida continua. Gente, é muito interessante. E tem uma parte do filme que o personagem que faz o trabalho no plano espiritual é o Lima Duarte, que eles questionam que o ex-marido dela está juntando, tomando tudo da família. Aí o rapaz fala, que canalha. Ele falou assim, olha, nós não podemos agredir assim um irmão nosso. Daqui tantos anos, o nome dele constará de um atestado de óbito. E para quem vai ficar? A justiça nos dirá. Lei de causa e efeito. Lei da reencarnação. Quem vai vir usufruir? Quem vai ter essa oportunidade? Quem vai ter essa missão de seguir com aquilo adiante? Está tudo, gente, interligado. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nós é que não percebemos. Quando eu dei o exemplo aqui que nós já passamos por várias crises, e no momento das crises a gente se desespera, é por falta da fé. Pensem, todos vocês aqui, da hora que vocês nasceram e até agora, passou como um relâmpago. E a misericórdia divina te trouxe até aqui. Mas aí você começa a se comparar com o externo. O que é eu me comparar com o externo? Eu vejo um jogador de futebol que ele tem uma mansão que é uma maravilha. Eu vejo um empresário que ele tem uma casa que é de 12 cômodos. Toda vez que eu faço isso, eu me destruo. Porque se eu olhar para a riqueza que é meu lar, olhando com a ótica espiritual, não com a ótica material. Com a ótica material nós vamos ter aí algumas discrepâncias que nós não vamos entender. Mas quando eu entender que eu tenho um lar, que nesse lar eu tenho filhos, e que eu tive dificuldade, que eu tive lutas, e que eu passei por apertos, e que as coisas correram. É muito comum no atendimento fraterno você perguntar a pessoa assim, como que você chegou aqui até agora? Ela te responder, não sei. Se fosse para passar por tudo de novo, eu não daria conta. Daria, porque a proteção divina viria. Com licença. Gente, alguma pergunta? Podemos dar sequência? Então, voltando no sacudir o pó. Não guardar esse tipo de segredo. Pois não. Como que a gente não contém, não se indignar de ser, por exemplo, igual um jogador de futebol, um youtuber, uma pessoa muito rica, e uma pessoa, por exemplo, até na África, sofrendo, igual a gente tem na Sim. 30 centavos, Sim. estará ajudando. Então, eu olho no meu coração e isso dói, me quebra, eu falo, porque tantos tem tantos e eles não têm nada como. Tá. Por que Deus deixa ser injusto? Então, peraí. Você me fez uma pergunta maravilhosa. Seu nome? Claro. A Clara me fez uma pergunta aqui maravilhosa, gente, para que todos entendam. Ela perguntou o seguinte: por que e como não se indignar quando eu vejo pessoas que têm tudo, como um jogador de futebol, um artista ou qualquer empresário que seja, e outras pessoas que estão lá na África, que depende às vezes de 30 centavos que alguém está doando para que ela possa alimentar? Como equilibrar isso e como não sentir? Clara, né? Clara. Pela lei da reencarnação. Lei de causa e efeito. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: nós somos filhos de um Deus bom, justo e misericordioso.
Então, se ele é bom, se ele é justo... Tem uma passagem do Chico Xavier, eu contei aqui há pouco tempo, que Chico Xavier estava andando com alguns companheiros. Chico Xavier é um dos mentores aí hoje da espiritualidade, foi um companheiro contemporâneo nosso. E em determinado momento ele atravessou para ver um mendigo que estava do outro lado da rua. O pessoal que estava com ele começou a indagar, falou: gente, o Chico tem amor, mas não precisa de tanto. Para que atravessar? Para que ir lá no mendigo para poder... Não precisa disso tudo. O Chico foi lá, conversou com ele e voltou. Quando o Chico voltou, o Chico virou para eles e falou o seguinte: o que me chamou a atenção daquele moço é a luminosidade do espírito dele. Ele está numa grandiosa missão, numa grandiosa oportunidade, naquela condição. O que eu estou querendo trazer para você com isso? Eu vou contar 2 casos dele que vai ilustrar bem. Aonde a justiça divina? Que foi a pergunta que você me fez. Aquelas crianças que estão passando por aquela necessidade, às vezes é uma necessidade para ela grandiosa e é uma oportunidade para todos nós. Vou trazer para mais perto de nós, Clara. Aqui na casa tem um trabalho maravilhoso que chama Campanha do Quilo. Vocês já ouviram falar? São irmãos nossos que disponibilizam um tempo e vão buscar alimentos, que tem um duplo trabalho maravilhoso. E aí, gente, o Antônio está hoje aí, ele é do setor, quem quiser interessar, é um trabalho grandioso. Tarefeiro sempre está necessitando. Porque quando você chega na casa e vai fazer uma campanha do quilo, você está indo buscar algo para alguém que você mostra um despreendimento seu, um amor, você está começando a exercitar o seu movimento de caridade, você está acompanhado de um grupo espiritual e você está dando a oportunidade de terceiros exercitarem também da mesma forma esse movimento. Vou falar de maneira simples esse contexto. Então eu saí daqui, pus a minha sacola no ombro, fiz a prece aqui. Quando eu chego na porta de qualquer pessoa, eu nunca cheguei sozinho. Por que eu não cheguei sozinho? Porque naquele quarteirão eu vou ter o mentor que é responsável por aquele quarteirão. Eu vou ter os mentores que são responsáveis por aquele lar. E eu vou ter os companheiros espirituais que estão me assistindo na tarefa. Todos nós trabalhando junto. Numa concepção dessa que você trouxe, nós devemos procurar sempre enxergar o lado divino. O lado divino. Eu conheci uma pessoa, já tem tempos que eu não encontro o senhor Eustáquio, que tinha um trabalho aqui no Alípio de Melo, ali tem um aglomerado, e tinha uma pessoa que era uma mulher, que essa mulher vivia na cama, uma miséria absoluta. Ele tinha sopa lá no domingo e estudo do Evangelho. E um dia ele saiu e todo domingo ele chegava, ia até na casa dessa mulher, ele pagava uma vizinha para poder assistir ela durante a semana, porque ela não tinha condição. E um dia ele saiu de lá e pensou, na hora que ele estava descendo para ir para fazer o trabalho dele, ele falou: meu Deus, como é que o senhor permite que isso aconteça? Como é que deixa uma criatura nessa condição? E foi para o trabalho dele. Isso é fato real, gente. Isso aí eu presenciei a conversa dele, ele era uma pessoa muito séria. Foi lá, teve a sopa, ele subiu de novo para acertar com essa pessoa que olhava ela. Na hora que ele entrou no quarto dela, que era um casebre, dentro da favela, ela virou para ele e falou: sou Eustáquio, que ela chamava ele assim: sou Eustáquio, o senhor acha que isso aqui vai me segurar? A hora que eu sair daqui, eles todos vão me pagar. Nesse mesmo momento, ele saiu lá de dentro e falou: Deus me perdoe, a dor ainda não foi suficiente.
Às vezes, onde a gente vê uma necessidade extrema, uma dificuldade extrema, para fechar esse comentário, só para, se tiver mais alguma pergunta, você faça. O que você acha que acontece com o espírito? Que, veja bem, não é crítica a ninguém, não estou censurando ninguém, nem entrando em política. Vamos dizer que o Altair fosse hoje secretário de saúde de Contagem. Secretário de saúde de Contagem, não interessa o partido, mas o Altair está nessa função. E o Altair começa a desviar dinheiro. A oportunidade está ali, é fácil, eu começo a desviar. Só que esse dinheiro que o Altair desvia, ele falta para uma criança que está fazendo transfusão de sangue por um problema muito sério, ou por um problema renal, e essa criança vem desencarnar. Como que o Altair vai resgatar isso? Porque para o Altair ele está desviando o dinheiro. Simplesmente isso. Mas ele não está vendo o desdobramento, as consequências. Isso é muito sério, gente. Principalmente quando entra no campo de riqueza. O que vier para sua mão tem que vir de maneira equilibrada, justa e sem dar prejuízo a ninguém. O que é isso? Eu desvio o dinheiro. Começa, um morre com problema renal, o outro morre por falta de uma vacina, o outro morre por falta de uma cirurgia. Eu vou adquirindo débitos espirituais. Você é corresponsável. Só que, claro, a justiça divina, por isso que Deus é bom, justo e misericordioso. A justiça divina, ela tem um amortecedor da benevolência. Se eu cometi um ato dessa natureza, eu, como espírito, vou pedir uma encarnação que possa me ajudar a redimir desses atos. O que a gente entende naquela passagem? Se tua mão te serve de tropeço, corte-a. Se teu pé te serve de tropeço, se teu olho te serve de tropeço. O que é isso? Se eu tenho dificuldade como espírito em determinadas áreas, eu tenho necessidade de vir com algumas limitações. O outro caso do Chico que eu ia trazer, teve aqui uma mulher em Uberaba que foi procurar o Chico em completo desespero, para fechar esse resumo dessa. O filho dela tinha nascido mudo e surdo, né? E sem os membros superiores. Com tenridade, com 8, 9 anos, ele teve que amputar as 2 pernas. Teve que ser tirado os membros inferiores. E essa mulher entrou em desespero e foi atrás do Chico para entender o porquê de tanto sofrimento, que aquilo para ela, na cabeça dela, era muita crueldade. Quando ela chegou no Chico, a mensagem que veio para ela era a seguinte: aquele espírito que estava encarnado no filho dela tinha sido um suicida nas últimas 10 encarnações. Ele já veio sem os braços e sem a fala. Os braços para não tomar algum medicamento ou para não atentar contra a própria vida. E com a fala também para não pedir. E que as pernas foram tiradas porque ele já estava com o pensamento de pular de novo no rio, que cortava a cidade. É uma deficiência do espírito. Para o plano físico é uma tragédia, mas para o plano espiritual, gente, é a misericórdia pura. É a misericórdia pura, porque ele vai ficar contido naquele corpinho por um tempo, mas quando ele se libertar e passar por aquele tempo, ele vai ter uma outra condição. Percebe? Então, quando a gente pega esses casos assim que nos chocam muito, né? Esse acidente de avião que teve aí recentemente, que caiu, alguém aqui acha que tinha alguém ali dentro que não estava na hora de desencarnar? Foi algo massa, não sei explicar. Isso aí a gente chama de desencarno coletivo. Tudo tem uma programação divina, mas para que a gente possa estar sintonizado, a gente tem que estar sintonizado primeiro com o Evangelho do Cristo, que é essa receita que Jesus nos dá.
Gente, hoje, se tem uma coisa que agride mais a sociedade, é mexer no bolso dela. Olha dentro de uma casa. Você arruma tarefeiro para tudo quanto é coisa. Agora faz uma campanha para arrecadar dinheiro para você ver. Você arruma briga com todo mundo. Mas é uma realidade. A gente tem uma dificuldade muito grande. Por isso que a espiritualidade nos ensina que para a gente tem que ter um crescimento, não importa a sua profissão, se você é faxineiro, se você é professor, se você é mecânico, se você é padeiro, se você é pedreiro, se você é médico, advogado, engenheiro. Aonde você estiver, faça com amor e dignidade, o máximo que você puder. E ame, consequentemente, também o máximo. Ame seu próximo o máximo. E amar, gente, não é só no conceito de dar algo. Dá o que você tem de mais precioso, que é seu tempo. Seu tempo é o mais precioso. Nós tivemos a harmonização do coral aqui no início. Vamos ter novamente no final. Você sabe o que é produto disso aqui? Que nos encanta, que nos leva para um campo vibracional maravilhoso? Horas e horas de dedicação, deixando a família, deixando horas de trabalho, buscando para levar algo para o próximo que traga equilíbrio. Sabe o que chama isso? Gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente recebe no nosso dia a dia. A nossa grande dificuldade é sair de dentro de nós mesmos, esquecer um pouco o Altair e pensar mais no próximo. Menos mundo e mais Deus. O mundo nos oferta de tudo que nos prende. Nós vivemos a era do entretenimento. Celular, filmes. Na nossa época era diferente, na minha época. Filme você ia assistir à noite, tinha horário para assistir. Hoje você está com um telefone, você vê pessoas no serviço assistindo um filme. Você está na era do entretenimento. Agora pega uma palestra edificante e vai escutar para você ver. A hora não passa de jeito nenhum. Está dando para perceber? O intuito desse estudo aqui, gente, não é criticar quem tem a posse do ouro, não é criticar quem tem riqueza, quem é mediano ou quem é pobre. É tentar fazer com que a gente raciocine na grandiosidade que é a nossa encarnação. Que a gente está aonde a gente está, na família que a gente está, passando pelas necessidades que estamos passando, porque isso é que é o nosso maior tesouro. Altair, mas passar por necessidade é tesouro? É. Espiritualmente falando, é. Toda crise na nossa vida só acaba quando a gente aprende aquilo que ela traz de ensino para a gente. Não pense no problema com dificuldade, comece a observar o que você pode fazer para aliviar as intuições que você tem, um amigo que chega e dá um conselho, amigo real. Comece a observar, o Pai sempre nos oferta, e muito. Quem conhece aqui a orientação espiritual? Bem escrita, né, pela espiritualidade, passa pelo médium. Como que isso é feito no dia a dia? Vocês já pararam para pensar? Como que uma orientação espiritual chega para você no dia a dia? Através de um amigo, através da sua mãe, de um irmão, às vezes aquele irmão chato que você não tolera, mas ele te conhece e sabe o que é necessário. Observa essas pessoas que chegam e dão um conselho. E mais, gente, principalmente aquele conselho que te agride, aquele que bate lá no fundo, que você fica com raiva, que você fala, esse fulano não tinha o direito de falar isso comigo. Sim, naquele momento fica com raiva, mas segura. Depois começa a analisar por que ele falou. Porque tudo aquilo que nos provoca esse tipo de sentimento é porque teve acolhida e nós sabemos lá no fundo que nós necessitamos daquilo. Pois não. Uma orientação, uma fala de alguém mentirosa, uma fala que agrida, tipo uma fala maléfica, uma fala de um espírito ruim. Pode.
Porque já falaram exatamente isso. Pode, mas, Clara, o que a gente precisa ter? Um filtro. Então, por exemplo, o exemplo que eu vou te dar muito bem. Chegar no marido, eu estou tendo relação com o aí chegaram e falaram, ela vai morrer, você vai ficar só. Eu estou viva. Sim. Chorou muito. Ela vai morrer esse ano, já tem 2 anos que eu estou. Eu também tive um irmão que teve um problema, ele passou por uma cirurgia e falaram que ele ia, mas não foi não. Eu passei por parto. E ele chorou muito, ele ficou muito desesperado. E um dia eu falei, desabafa comigo, o que está acontecendo? Falaram que você vai morrer esse ano. Foi em 2022, eu estou viva. Mas, Clara, veja bem, olha a oportunidade aí. Aqui, você me desculpa, porque às vezes a gente pode fazer alguma colocação, porque aqui eu estou falando à luz do Evangelho. Eu sei. Tá? À luz do Evangelho. Então, o seguinte, o que eu preciso ter primeiro na minha vida? Consciência daquilo que eu sou. Consciência daquilo que eu sou. Consciência que hoje eu tenho uma esposa. Linda e maravilhosa, deixar registrado, né? Concordo com você. Obrigado. Que eu tenho uma esposa, mas que essa companheira minha vai ficar comigo enquanto o Pai permitir. Você falou de CA, pode ser um derrame. Agora em novembro faz 2 anos que nós perdemos uma irmã, estava perfeita, teve um infarto e desencarnou. Eu estava até vindo para cá para fazer um estudo e pedi o Carlos para avisar. São processos da vida. Eu vou aproveitar e vou te pedir permissão para usar esse outro espaço que você me trouxe, que é grandioso. O que um câncer representa para a gente? Sem você, só o pessoal. O que representa para vocês um câncer? Oi? Medo da morte. Em outras palavras, por tudo que já foi difundido para a gente, é o medo da morte. É o fim. Minha vida paralisou. Agora vamos para o campo espiritual. Campo espiritual. O que representa no campo espiritual uma oportunidade dessa? Oi? Burilamento, expurgo. Burilamento. Crescimento. Porque uma situação dessa não mexe com uma pessoa da família, mexe com a família inteira. É oportunidade para todos. Sabe como que isso é programado, Clara? Quando a gente encarna, a gente tem uma programação espiritual para aquela encarnação. Então, vamos imaginar que o Altair, ele tinha uma carga para essa encarnação, ou um processo para essa encarnação, que esse processo está suprido, e que o Altair está num momento, espiritualmente falando, de equilíbrio, mas que ele tem um câncer, que ele tem um derrame, que ele teria que passar por isso, às vezes, em encarnações futuras. Por estar tudo ajustado, isso pode ser antecipado. Misericórdia divina. O problema é que a gente olha para a situação e põe um peso muito grande em cima dela. Ela disse o seguinte, que uma pessoa falou que ela ia morrer há 2 anos atrás. Depois dela, eu te garanto que tem várias pessoas que ela já conhecia que morreu que não tinha nada. Então, quando a gente pega essa linha para medir, lógico, olha, meu marido ficou chateado. É óbvio que vai ficar. A gente, quando lida para isso, principalmente quem está no meio espírita, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa está vivenciando o processo. Uma coisa é eu falar do processo no campo de informação, no campo de vivências de outros. A outra coisa é eu passar pelo processo. É totalmente diferente. Hoje eu estou falando para vocês aqui, não tem medo nenhum de desencarnar, mas se daqui 15 minutos eu for no médico e falar, você vai morrer, vai ser pior do que o Chico Xavier no avião. Eu vou incomodar os amigos espíritas, tudo que eu tenho. Gente, é da natureza, é nosso, mas é isso que nos faz crescer, porque esse sentimento, claro, faz a gente movimentar as fibras daqueles sentimentos, daquilo que a gente tem de mais sagrado. Você teve um sofrimento e Sim. mais um medo da morte. Eu acho que é o seguinte, nesses casos,
É muito legal isso, gente. Eu tive um irmão que ficou no Odilon Beres por 70 dias em coma. E a gente acompanhando. E vou falar uma cena para vocês aqui, é meio chata, o pessoal já jantou, mas não tem problema, vocês não... Ele ficou 70 dias sem nada. Só me aparelho. E eu estou vendo os médicos, e um dia teve que colocar ele na cadeira, porque o banheiro do quarto que ele estava estragado para dar banho no outro. E eu fui andando com ele, e ele começou a defecar. E na hora eu fiquei com vergonha, sem jeito, porque eu não sabia o que eu ia fazer, se eu olhava ele, se eu parava. E de repente os médicos vieram atrás de mim, mas vocês precisavam ver a alegria que eles estavam, por o organismo dele ter conseguido voltar a funcionar. E eu falei, gente, olha que aprendizado. Para mim ali, que estava sendo uma coisa desastrosa, para os médicos era tudo que eles queriam ver, e que estavam na expectativa de ver, e eu não... Por que eu trouxe esse exemplo meio grotesco? Imagina aquele grupo de espírito que te ama, que cuida da sua encarnação, como de vários, nesses momentos. Você passando pela dor, mas eles em festa, porque você está tendo dignidade, você está tendo coragem, você está passando pelo processo, está havendo crescimento. Imaginem, percebem? Gente, a nossa vida, quando a gente leva para dentro do Evangelho, ela é muito simples. É muito simples. Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, Altair, mas viver no Evangelho é muito complicado. Não é não. Viver do jeito que a gente vive, que é complicado, é a gente dar conta. Porque a gente complica tudo. Às vezes uma coisa simples. Olha, às vezes levou 400 anos, 500 em processo reencarnatório, para ela encontrar com o marido, para ter a oportunidade, para viver esse processo grandioso que ela está vivendo. Qual que será o processo nosso? Eu estou com 58, vou fazer 59 agora. Já tive várias oportunidades nessa encarnação. Mas qual que vai ser a minha próxima hora? O que me está reservado? Será que eu estou realmente confiante em Deus, confiante em Jesus, grato por tudo que eu vivenciei? Seu problema manifestou com que idade? Começou em 2021. 39 anos. Você disse que você nunca deve pedir a idade da mulher, né? Mas eu pedi aqui, gente, que é para didático, viu? Ensinamentos. Ela viveu 39 anos sendo preparada para isso, embora que estava inconsciente. E outra coisa, eu não entendi. Ah, você é? E eu via meus pacientes tratavam com todo amor. Então, passando pelo processo, eu pensei, Olha que bacana. poxa, eu tratei com tanto amor e agora eu vou ser tratada. Nós fizemos visita aqui, o Zé Roberto lembra disso, o saudoso Zé Roberto, que a gente ia muito, para uma enfermeira, que era da Marília, que Jesus a ilumine, que ela receba um buquê de flores mantado de paz, de luz, de muito equilíbrio. Era enfermeira de oncologia, estava com um processo de câncer também muito grande, lembra dela? E eu presenciei um episódio dela muito interessante. Nós chegamos num sábado lá para fazer a visita. Gente, isso aqui eu estou contando o fato e não o ato. Chegamos para fazer a visita e a Marília tinha sido internada durante a semana e a família estava estarrecida, porque eles estavam falando que ela tinha tentado suicídio, que ela já estava acamada, já não... E na hora que nós fomos conversar com ela, ela falou, gente, comigo e com o Zé, a gente estava no quarto, ela falou, eu não tentei suicídio, eu tomei o medicamento errado, eu tomei 2 vezes, eu achei que eu não tinha tomado, eu jamais ia fazer isso. Ela fez confusão ali na hora, estava ali e ela tomou, mas era uma pessoa fantástica, e que é interessante. Aí, já chegando meus minutos finais, e obrigado, Clara, pela oportunidade de hoje. Olha a riqueza do que a Clara está passando. Ela conhece tudo do processo. Se eu passar, eu não vou passar por 10% que ela está passando, porque eu não conheço. Então, tudo que o médico chegar e me propor, eu não tenho condições de avaliar.
É a hora que a ignorância, às vezes, nos ajuda, né? E hoje já estamos, eu tenho que ir até 5 minutos. Gente, nós temos mais 5 minutos. Clara, obrigado. Mas vamos agora retomar o tema, porque vamos para um campo mais gostoso agora. A Clara trouxe para a gente um tema importantíssimo. Eu falei mais gostoso, você vai ver que vai ficar mais pesado um pouquinho, Clara. Eu sempre falo o seguinte: quando eu conheço uma pessoa que chega para mim e fala assim, minha vida foi uma maravilha, eu nunca tive problema, não passei por nada, nunca tive um problema na minha vida, tudo deu, me dá uma tristeza no coração, porque algo saiu errado. Nós estamos num plano de prova e expiações, nós estamos num processo de crescimento. Às vezes a gente vê as pessoas, você passa numa casa, está aquela casa maravilhosa, carro do ano, gente, a gente não sabe a dificuldade que está lá dentro, a gente não sabe as dores que cercam aquele lar. Por isso que eu volto a insistir, pense na sua vida como o maior tesouro, sua vida que você está aqui hoje. Hoje, o Altair tem um CPF que anima essa encarnação, mas o Altair já foi João, Maria, porque vida nós temos uma, encarnações nós temos várias. Então eu já encarnei, já vivi 5 anos, já vivi 10, já vivi 30, já vivi 50, já tive câncer, já tive problemas sérios, já fiquei em cima de uma cama, já auxiliei, já fui. Isso é a riqueza do processo reencarnatório. Mas o que eu preciso ter consciência, que o melhor lugar que Deus poderia me colocar, e na melhor situação que Ele poderia me colocar, é essa que eu estou vivenciando agora. É essa que eu estou vivenciando. O que essa casa aqui traz para a gente? Gente, espiritualidade, espiritismo, não tira a dor de ninguém. Ela não tira a dor de uma mãe que perde um filho em tenridade. Ela não tira a dor de uma pessoa que está vivendo um processo que é doloroso. Mas Ele consola. Por que consola? Porque Ele nos mostra o depois. Porque quem convive nessas experiências muito árduas, e tem uns exemplos, sabe, Clara, que tem uma, para finalizar, eu fiquei conhecendo a Cláudia. Cláudia é uma menina que vive ali perto da Toca da Raposa, tem um cruzamento, ela e a mãe, ela tem paralisia cerebral, e a gente passa do carro, ei Cláudia, e ela agita toda, e eu olho para essa mãe, que fica ali no sinal, com uma filha naquele estado, vendendo pipoca, água, e numa alegria tremenda. Esses são os exemplos positivos de espíritos grandiosos, como eu estou vendo. E não leve isso como elogio para uma coisa ruim, mas como uma esperança para o espírito e para todos que aqueles convivem com você e em você. Porque você não está fazendo do seu problema uma muleta. Você está caminhando. E é isso que nós temos que fazer em nossas dificuldades. O ouro para a gente aqui, que vai ficar representado hoje, é o amor de Jesus, é o amor do Cristo, é o amor materno. É a gente saber que todas as dificuldades que chegam à nossa porta só chegam porque tem a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Mestre amado. Que nós não somos nem melhores nem piores que ninguém, nem maiores e nem menores. Estamos todos no mesmo patamar vibracional e só vamos vencer se caminharmos juntos. Nós precisamos retomar isso, em sentimento e pensamento, porque o nosso pensamento cria. Nós estamos num momento aí que está vindo eleições. O que a gente mais escuta em meio à nossa sociedade? Piadas sobre uma eleição. E o que a gente precisa nesse momento? Seriedade e pensamento equilibrado, para aqueles que forem ter a nova oportunidade, que possam aproveitar. É como numa casa de luz e de amor como essa. Quantos tarefeiros por aqui já passaram?
Quantos construíram para que a gente estivesse aqui? A Lázara sabe, nós tivemos acesso a esses documentos maravilhosos da troca de lote, de como foi construído. Tem uma turma aí agora fazendo um trabalho grandioso. Daqui a pouco vão chegar outros, porque é uma sequência. E numa casa como essa, e assim deveria ter a sociedade, só pode ter uma disputa, só uma. Aqui só um partido, Jesus. E a única disputa que se pode ter, ou se deveria ter, é de quem consegue amar mais. É quem consegue doar mais. Essa disputa a gente tem que colocar nos nossos corações. Agradeço a você, Clara, a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos que aqui estão, ao pessoal do coral. Valeu, obrigado, Altair. Vamos pedir, o coral vai apresentar mais 2 números antes da nossa prece. Aí eu vou pedir licença para pegar uma carona ali no grupo. No exercício do Evangelho, o exemplo de Paulo seguindo, leva ao jovem e ao velho lições de se doar servindo. Nas agruras da vida, no desespero da dor, és mensageiro da luz, instrumento sublime do amor, mais um farol na prevalência, convida-nos a trabalhar, divulgando a doutrina imensa. Pode ser? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios.
batinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Agora vocês vão ter a prece para depois fazer o passo, não é isso? Agradecendo ao irmão Garoto por aqui, pelas vibrações aqui, pelas energias positivas. Agradecemos ao coral pelas vibrações voltadas. Que Jesus possa envolver cada coração aqui presente na sua paz, harmonia e serenidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas